Bom, vamos só voltar um slide aqui para a gente poder... Bom, pessoal, então aí voltando aí, retomando, nossa matéria, técnicas construtivas. Nossa ementa, nós vamos falar sobre serviços preliminares, ou seja, tudo aquilo que antecede o início da construção. Nós vamos falar sobre implantação do canteiro de obras. Nós vamos falar de terraplenagem, locação de obra. Nós vamos falar de fundações. Nós vamos falar de estruturas de concreto, falar de alvenaria, falar de gesso acartonado. Vamos falar de coberturas, né, de telhados. Sumiu meu lápis aqui. Nós vamos falar de impermeabilização, telhados, impermeabilização. Nós vamos falar de revestimentos internos. Vamos falar de instalações prediais. Falar de esquadrias, revestimentos cerâmicos, pintura, higiene e segurança do trabalho. Essa é a ementa completa do nosso curso, tá? Então, nós temos como objetivo principal aí da nossa matéria fornecer a vocês, estudantes de engenharia e arquitetura, conhecimento técnico na área de construção de edifícios. Então, nosso foco vai ser em construção de edifícios. Como objetivo específico, né? Então, a gente precisa de passar para você meios para informáticos adequados para a elaboração de relatórios de trabalho de construção civil. Nós vamos dar isso via os trabalhos vão ser basicamente relatórios sobre os assuntos, conhecer as várias fases e técnicas usadas na preparação de obra. A gente tem noções pontuais de obra, então a gente vai tentar reunir na nossa matéria a sequência da obra para que vocês tenham conhecimento do todo. Conhecer materiais de construção, que é complementar a materiais de construção, né, equipamentos e técnicas construtivas, mais focado no executar do que propriamente dito no material, mas de como se executa aquela atividade. Utilizar metodologia de trabalho, de projetos na preparação de trabalho da construção, como é que a gente aborda a questão do projeto para transferir o projeto para a obra, né? Desenvolver a capacidade de trabalho individual e em equipe. Então, nós vamos ter trabalhos individuais e trabalho em grupos, tá? Revelando a capacidade da liderança, da autonomia, de tomar decisões, negociação e relação pessoal. Importante para o nosso curso aí. Desenvolver as competências pessoais e sociais necessárias ao cidadão em formação. Esses são os objetivos da nossa matéria aí, tá? De modo geral, tá? Então, essa lista de tópicos que a gente está colocando aí para vocês é mais ou menos uma sequência de obra, tá? Onde a gente começa aí por serviços preliminares, onde o que a gente vê em serviços preliminares? É tudo aquilo que antecede o início da obra, efetivamente. Para mim começar uma obra, existe um trabalho bastante grande que antecede todas as obras, tá? E a gente chama isso de serviços preliminares. E aí, de maneira geral, a gente vai aí desde as sondagens, né? Porque para mim começar uma obra, para mim fazer o projeto de fundação, eu tenho que fazer uma sondagem. Então, a gente considera que a sondagem é um serviço de engenharia, óbvio, todos esses serviços são serviços de engenharia, porém é um serviço que antecede a obra, né? Não é uma obra propriamente dita. É um ensaio de prospecção para a gente definir qual que é o espectro do terreno, né? Qual o perfil do terreno, para a gente definir nossas fundações, escavações, etc. Então, um serviço preliminar. A gente tem a parte de projeto. Na parte de projeto aí, ninguém consegue fazer obra sem projetos, tá? Já foi o tempo que a gente fazia a obra da cabeça da gente, né? Hoje, efetivamente, a gente trabalha muito em cima de projeto. E projeto, vocês têm matérias específicas de projeto aí, vocês sabem que abrange desde os primeiros rascunhos, esboços, né?
passando pela viabilidade, estudo de massa, a turma de arquitetura aí já deve ter visto, falado sobre isso, até os projetos, os desenhos legais que vão para aprovação, né? E aprovação, aí nós temos diversos tipos de aprovação, aprovação na prefeitura, aqui em Brasília a gente chama aprovação na administração pública, né? Que é lá na CAP, a gente tem aprovação no bombeiro, a gente tem aprovação na companhia de eletrificação, no caso nosso aqui, a SEB, em São Paulo, a Sabesp, no Rio, a Light. Então, são aprovações que são feitas também. A gente tem aprovação no bombeiro, questões de segurança, questões do uso de gás, da questão de combate a incêndio, rotas de fuga, tudo isso é aprovado, são aprovações, isso tudo demanda muito tempo. Então, um tempo mínimo, assim, para a gente dar uma ideia para vocês, para um prédio aí de 15 a 20 pavimentos, um prédio normal aí, essas diversas aprovações, lá desde o início da concepção do projeto, até você começar uma obra, um ano e meio, tem casos aí de obras mais complexas, quer dizer, você vai 2 anos em projetos e aprovações, né? Se for falar em questões urbanísticas, de licenciamento de grandes áreas para urbanização e fazer loteamentos, por exemplo, tem casos aqui no DF que tem empreendimentos que estão há 10 anos tentando ser aprovados e não conseguem ser aprovados, porque aí vai questões ambientais, estudos diversos, litígio, invasões na área do proprietário que tem que ser removida, questões legais, questões fundiárias, enfim, uma infinidade de coisas que antecede a obra, que faz parte, é escopo do arquiteto e do engenheiro trabalhar nisso para poder resolver, né? A gente, na sequência, aí, vencendo toda essa etapa aí de serviços preliminares, a gente tem aí a implantação do canteiro de obra. A gente vê o prédio edificado, nós da arquitetura e da engenharia, a gente já tem essa noção, mas a gente sabe que para fazer um edifício, uma construção, qualquer que seja, uma ponte, uma obra de arte, viaduto, ponte, canais, barragem, tudo isso demanda um apoio, né? Então, são as implantações de canteiro de obra. Então, a gente tem que implantar um canteiro de obra para que você tenha condições de executar a sua obra. Até uma simples obra de rua, às vezes o canteiro de obra é um caminhão que carrega as ferramentas, mas é necessário para dar apoio à obra. Uma obra de edificações, que é o nosso foco aqui, que a gente vai falar sobre prédios, né? A gente vai dar a sequência da executiva de um edifício, a gente precisa de várias coisas. Você precisa de montar o barraco onde tem os escritórios, né? Escritório de engenharia, o escritório da administração, do recursos humanos, do RH da obra. Você tem que montar os banheiros sanitários masculinos e femininos, nesse caso, tem que ser separados se tiver mulher trabalhando na obra, tanto na administração quanto em campo. É obrigatório pela NR18 que tenha o banheiro separados, e é óbvio que tem que ter. Se for caso de moradia, do pessoal, alojamento em obra, isso dentro dos centros urbanos é mais raro, mas em obras de terraplenagem, obras de infraestrutura, barragens, normalmente se faz canteiro de obra, vilas operárias para que tenha moradia. E você tem que montar também no canteiro de obra almoxarifado, baias para armazenar materiais, e uma série de coisas aí que o próprio tapume da obra você tem que estar colocando, tudo isso tem que ser pensado, tá, gente? A gente, mesmo quem se dedica somente a projeto, os engenheiros e arquitetos, a implantação do canteiro, da edificação, a gente tem que colocá-la da melhor maneira possível,
mas a gente tem que dar condições também para que a obra seja executada. Então, aí a gente tem, às vezes, áreas grandes que você não tem dificuldade de implantar canteiro de obra, mas às vezes você tem centros urbanos que você constrói 100% do terreno. E você construindo 100% do terreno, como é que você faz com o seu canteiro de obra? Então, é uma coisa, é uma logística, que, dependendo da qualidade do seu canteiro de obra, da sua implantação, você pode ter maior gasto ou menor gasto. Se você conseguir adequar a logística, né, as distâncias são importantes, da onde você está colocando o seu armazenamento de materiais até sua frente de trabalho, a logística do abastecimento, da entrada do material, e também entra material na obra, mas sai resíduo da obra, saem pessoas da obra, sai entulho da obra. A gente pensa no que entra e no que sai da obra, né? Então, aí é o tópico de implantação de canteiros de obra. Nós vamos falar com mais propriedade, mais detalhe na aula específica para canteiros de obras, tá? Na sequência, depois que você implantou o seu canteiro, definiu a sua geometria, o seu terreno, né? A gente tem aí o movimento de terra, a terraplanagem, né? Então, na terraplanagem, a gente pode ter escavações, pode ter aterro, né? Então, é um item bastante importante, é um dos itens que requer bastante atenção com segurança. A escavação em si, ela é tranquila, assim, nós não vemos dificuldades em escavação, até pelo porte dos equipamentos que a gente tem hoje. Mas podemos enfrentar dificuldades em escavações, por exemplo, terrenos confinados, né, terrenos muito pequenos, quando as divisas são todas ocupadas, por exemplo, por edifício, aí você, para fazer uma escavação anteriormente, você tem que fazer uma contenção. Então, existe uma série de providências para a escavação aí, que a gente vai falar no tópico de terraplanagem. O que eu vou escavar, né, a quantidade que eu escavo e aonde que eu vou destinar esse material. Se é uma escavação só, né, na imagem que eu estou mostrando para vocês aí, é uma escavação onde posteriormente haveria só o aterro depois da edificação feita. Mas e para onde que vai essa terra, né? Para onde que vai destinar essa terra? Então, isso aí é uma responsabilidade nossa de ir atrás, a gente chama às vezes de bota fora, né? Desse material que está saindo da obra. Então, normalmente a gente tenta conciliar a escavação nossa com algum outro tipo de obra que esteja sendo feita na cidade para que esse material saia daqui e vá ser empregado em algum lugar. Isso seria a coisa mais adequada e a mais econômica. Mas nem sempre a gente coincide, né? Eu tenho uma obra de escavação e eu preciso terra, por exemplo, numa pavimentação. Quando isso não acontece, eu tenho que jogar essa terra fora num bota fora. E aqui os lixões recebem a terra para fazer a cobertura do lixo lá. Mas quando isso te torna, né, a sua escavação um pouco mais cara, por conta de distâncias e você não aproveitar a terra para um outro tipo de aterro, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso no tópico específico. Na sequência, quando eu tiver minhas escavações prontas, né, aí é a hora de eu fazer a minha locação da obra. A locação da obra, resumindo aí para vocês, seria o transpor a geometria do meu edifício no meu terreno. Como que eu faço isso? Como que nascem as fundações? Como que nascem as paredes? É um serviço que a gente chama de locação de obra. Então, a gente monta os gabaritos, transporta os eixos para as obras, para a obra, e desses eixos a gente começa a marcar as nossas estacas, as nossas fundações, as nossas paredes, e vamos levantando o edifício e continuamos fazendo as locações nas lajes, marcando os pilares até a cobertura, para que todos saiam alinhados, aprumados. Esse é um serviço que a gente chama de locação de obra, tá? Serve para edifícios, para mim implantar redes
de esgoto sanitário, esgotamento sanitário, rede de água potável, rede de esgoto, rede de telefonia, rede de elétrica, todos os serviços, né, construídos, eles precisam de uma locação, serviço de topografia ou em edificações, construções menores, o próprio mestre de obra, junto com o engenheiro, faz essa marcação. Tá? Nós vamos falar especificamente sobre isso aí, é um tópico específico de locação. Pessoal, é importante aí, apesar de ser uma aula introdutória, a interação de vocês, tá? Vocês fiquem à vontade de interromper e falar, dar exemplos, se for o caso, perguntar se tiver alguma dúvida. Na sequência da locação de obra, né, a partir do momento que você loca a sua obra, você está em condições de fazer as suas fundações. Então, fundações, existem diversos tipos de fundações. Nós não vamos tratar na nossa matéria de dimensionamento, nem de fundações, nem de estrutura. Nós não vamos falar disso. Mas nós vamos falar dos diversos tipos de fundações e dos diversos tipos de estrutura. Vocês vão ter matéria específica disso, de fundações, e matérias específicas de estrutura. Mas, antecipando aí para vocês, fundações, nós temos várias fundações, fundações diretas e fundações profundas. A diferença básica de uma para outra é que a fundação direta, as tensões lançadas no terreno, são direto da base do bloco de fundação. Então, é uma fundação que a gente chama de fundação direta. Essa imagem de cima aqui, a gente está mostrando uma sapata, né? Não necessariamente só sapata é fundação direta, né? Onde você tem os pilares, né? Que são as esperas dos pilares, as cargas vêm pelos pilares e vão ser distribuídas na fundação e a fundação transfere essas tensões para o solo. Então, quando essa transferência é direta, a gente chama de fundação direta, e no caso aqui ela é direta e rasa, né? É uma das classificações. Ou as tensões são transferidas para o solo através das estacas. Então, as estacas vão em busca de terrenos mais firmes, e as estacas é que vão distribuir as tensões que vêm lá da estrutura, né, para o terreno. Como que distribui essas tensões? Ela distribui pela ponta da própria estaca ou pela lateral, por atrito. Então, ou pela combinação dos dois. As estacas a gente dimensiona assim, somente pelo atrito lateral, né, que seja o comprimento dela todo, vezes o perímetro, vai te dar uma área de contato com o solo. Aí, por atrito, ela resiste aos esforços da estrutura. Ou pela ponta dela, né? Às vezes você vai ter que buscar um terreno mais firme embaixo, onde a ponta é que vai resistir às tensões. Então, você não vai contar com atrito lateral. Ou a combinação dos dois. Mas isso mais detalhado, a turma vai aprender isso lá no dimensionamento de fundações. Eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de fundações. Tem diversos tipos. Estacas pré-moldadas, estacas metálicas, estacas escavadas. Você tem, na fundação direta, você tem os tubulões, que a base dele transfere as tensões para o solo. Você tem as sapatas, você tem os blocos, sapata corrida, enfim, uma série de tipos de fundações aí que nós vamos apresentar para vocês. Na sequência, a gente tem aí a estrutura, especificamente no nosso caso aqui, nós vamos estudar a estrutura de concreto, tá? Existe uma matéria específica aí para vocês, que é estruturas metálicas, vocês vão ver mais detalhado, mas a estrutura metálica, na sua execução, ela até é mais simples do que a estrutura de concreto armado, né? Tem mais tecnologia envolvida na estrutura metálica, mas na montagem ela é mais simples de ser feita. Então, nós vamos dedicar mais tempo falando sobre estrutura de concretos, que não existe um tipo só de estrutura de concreto, existem vários tipos de estruturas em concreto.
né? A variação ela é pouca, mas existe. Você tem pilares que recebem diretas tensões, você tem pilares que as vigas é que recebem as tensões das lajes e transfere para os pilares. Na imagem aí, a gente está vendo aí uma laje plana transferindo diretamente para os pilares. Então, é um dos modelos que a gente tem de estrutura em concreto armado. Nós temos concreto pré-moldado e outros aí, né? Então, nós vamos dedicar um tempo falando sobre isso. Como é que faz a questão do escoramento, que é uma coisa importante. Então, para os engenheiros aí, é fundamental conhecer a técnica de construir, e para os arquitetos também, porque você desenvolve um projeto para ser construído, você tem que saber como que é feito, para ver se é possível ser feito, né? Então, nós vamos apresentar para vocês algumas técnicas de construção em concreto. Nós vamos falar aí também das nossas alvenarias, os diversos tipos de alvenarias, também alvenaria a gente chama, nós temos alvenarias de vedação, que é a separação dos ambientes, nós temos alvenarias estruturais, que são a alvenaria, ela é a estrutura do edifício. Nós vamos falar um pouco sobre cada uma dessas aí. Bloco de concreto, bloco de cerâmico, nós temos outros tipos de alvenarias também, blocos maciços, tijolo de vidro. Nós vamos falar mais detalhado para vocês no tópico de alvenaria. Na sequência, também faz parte das vedações, a gente vai falar sobre o gesso acartonado. Apesar de ser alvenaria e gesso acartonada, o fim é o mesmo, né? Que é a alvenaria de vedação e o gesso acartonado é fazer as divisões, mas o gesso acartonado existe uma técnica bem diferente da alvenaria, então nós vamos apresentar essa técnica de construir com gesso acartonado. Mais comumente aí na praça o pessoal chama de drywall, se seria a parede seca, né? Mas no Brasil as normas a gente chama de gesso acartonado. Serve para vedações de paredes e para forros também. Vamos falar um pouco sobre isso. As coberturas, nós vamos falar dos telhados, né? Como telhados de madeira, telhas de cerâmica, fibrocimento. Sim, alguma coisa? Bom, telhas de fibrocimento, telhas de cerâmica, telhas de concreto, nós vamos falar um pouco sobre telhados, tá? Na sequência, nós vamos falar sobre impermeabilização. Impermeabilização, pessoal, apesar de a gente, depois da aula pronta, a gente não estar enxergando a impermeabilização, a falta dela ou a má execução da impermeabilização é um dos fatores que mais causam problemas em obra. Então, os arquitetos aí que projetam, junto com os engenheiros que projetam também, os detalhes construtivos influenciam demais na qualidade da impermeabilização. Então, na verdade, tudo que a gente quer é tirar a água de dentro da obra, levar ela para o caminho adequado, para que não haja infiltração. Mas a falta de conhecimento técnico, o erro na execução, ou a falta da própria impermeabilização, por incrível que pareça, tem gente que constrói sem impermeabilizar, e depois que está pronto, não fica muito difícil resolver os problemas de infiltração. Então, é um tópico assim que, às vezes, a gente relega, deixa ele meio que como coadjuvante na história, mas é um dos itens mais importantes. A impermeabilização é que preserva a estrutura, a impermeabilização é que ajuda a manter o conforto da obra, né? Então, é um item bastante importante aí, e tem engenheiros e arquitetos que se dedicam somente em projetos de impermeabilização e em execução. É uma área bastante importante e durante muito tempo ficou sem desenvolvimento, mas hoje em dia a gente tem bastante produtos assim com maior qualidade que a gente já teve no passado. Então é um item bastante importante também a gente tratar. Na sequência, a gente vai falar sobre revestimentos internos.
os diversos tipos de revestimentos, revestimentos cerâmicos, a gente tem revestimento de madeira, porcelanato, granito, mármore, os diversos revestimentos nós vamos tratar aí. Tem o aspecto, às vezes, primeiro que vem na nossa mente é o aspecto somente da beleza, né? Da plástica, do material, do que ele apresenta. Que, claro, é extremamente importante. É agradável você ver uma coisa bonita, né? Mas nós, como engenheiros arquitetos, além disso, né, os arquitetos, especialmente nas especificações, né, na escolha dos materiais, a gente precisa saber e entender como se comporta esse material na nossa edificação. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, focar um pouco nesse comportamento aí, para a gente poder fazer as escolhas corretas, tá? Instalações prediais, nós vamos falar aí, existem matérias específicas aí, tanto na engenharia quanto na arquitetura, que vai tratar dos projetos de instalações. Nós vamos tratar das execuções, né, de quais são os tipos de instalações, como elas devem ser executadas, o que vantagens, desvantagens de uma ou de outra. Então, em instalações nós temos aí uma infinidade. Cada dia que passa a gente aumenta o tipo de instalações. Há 40 anos atrás era água, esgoto e elétrica. Hoje a gente tem água, esgoto, elétrica, a parte de tecnologia, a gente tem incêndio, a gente tem cabeamento estruturado, a gente tem a parte de internet, fibra ótica, a gente tem segurança, as câmeras, ou seja, o nível de instalações, cada dia que passa, aumenta. Né? Então, e na verdade, onde tem mais desenvolvimento tecnológico são nas instalações. Então, aí, tanto em projeto quanto na execução, é uma coisa importante da gente conhecer e entender como que é feito para que os projetos sejam adequados. Né? Nós não vamos tratar de projetos, mas vamos falar da implantação desses projetos de instalações. Tá? Das mais simples à mais complexa. Vamos passar para vocês aí bastante coisa sobre isso. Um item de destaque também são as esquadrias. Nós temos diversos tipos de esquadrias. Hoje, de novo, aí, é um item que também, quando relegado vamos pôr uma janela e larga a janela para que o cara da esquadria faça, geralmente vai dar problema. É um item que deve ser pensado em projeto, gente, tá? A gente não tem que só fazer o risquinho lá, marcar que a janela é aqui, a porta é aqui. Na verdade, a gente tem que pensar, inclusive, nas vedações dessas esquadrias. Existem arquitetos e engenheiros especialistas em projetos de esquadrias, principalmente nas esquadrias de alumínio, porque realmente dá muito problema. Mas nós como os arquitetos e engenheiros, nós temos que saber solucionar esses problemas e mais que isso, não solucionar, antecipar esses problemas e fazer as especificações corretas dessas esquadrias. E temos diversos tipos, né? Nós temos esquadrias de madeira, esquadrias de alumínio, esquadrias de aço, esquadrias de PVC. Nós vamos falar esquadrias de vidro. Nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Vamos falar um tópico só sobre revestimentos cerâmicos, porque revestimento cerâmico ele é bastante específico, é um item onde o volume dentro de uma obra é muito grande. Se a gente errar na escolha da cerâmica, a gente pode estar escolhendo só pela beleza e errar no resto, ou escolher pela técnica e errar na beleza. Então, nós temos que saber conciliar os dois aí por isso que é um tópico específico aí, revestimento cerâmico, tanto de piso quanto de parede. Nós vamos falar disso aí, tá? Pinturas, um item também importante. Os arquitetos sabem muito bem escolher as cores, e os engenheiros têm que saber aplicar as tintas. Nós não temos só um tipo de pintura, né? Nós temos pinturas
para fachada, pinturas para áreas internas, nós temos pintura onde recebe vapor de água ou vapor de algum outro tipo de produto que o ambiente foi projetado. Nós temos os vernizes aí que tem aplicações internas, externas, também para a gente tratar aí na nossa matéria, sobre pinturas. Tá? Tintas, a gente olhou nos seminários lá em materiais de construção. Nós vamos falar de pintura, que é o sistema, né? Não é o material tinta, nós vamos tratar do sistema de pintura, é isso que nós vamos falar. E por último, mas só que não é menos importante, nós vamos falar sobre higiene e segurança do trabalho, mas como o assunto é muito extenso, em vez de eu ter um tópico só dele, eu vou tentar trazer para vocês, em cada tópico desse, uma pincelada sobre segurança de trabalho. O que rege a nossa maior norma em segurança de trabalho é a NR18, existem outras normas, por exemplo, de instalações baixa tensão é a NR10, a gente tem sobre trabalho em altura, a gente tem a NR da medicina, que é a NR4, e ocupação do trabalho, mas a NR18 é um apanhado de todas as necessidades de uma edificação. Tá? Então, eu vou tentar trazer em cada tópico desse, desde os serviços preliminares até pintura, inserir algum assunto, né, ligado à segurança do trabalho. Nós vamos estar falando sobre isso com vocês. Aqui em Brasília, a gente tem um Ministério do Trabalho muito atuante, a fiscalização é bastante atuante nas obras, principalmente as obras grandes, as obras estruturadas são muito atuantes, estão muito presentes. Nos últimos 2 anos aí, está tendo um movimento para poder simplificar as normas nossas de segurança de trabalho, não que vá trazer menos segurança, gente, é porque as nossas normas, realmente, elas são bem complexas, a norma de segurança nossa. E, às vezes, a gente tem um rigor, às vezes, até maior do que um país da Europa, que não é ruim ser mais rigoroso, mas, às vezes, é um exagero, né? Então, às vezes, a gente fica incompatível, por exemplo, você importar um equipamento de fora, ele vem preparado pelas normas europeias, chega aqui no Brasil, o equipamento caro você não consegue usar porque as normas brasileiras, elas pedem outros implementos, aí você tem que ficar adaptando essas questões. Falar sobre segurança de trabalho é uma especialização, gente, então a gente não vai conseguir abordar 100% desse assunto na nossa matéria. Existe um curso de pós-graduação só sobre segurança de trabalho. Então, é um assunto complexo, mas a gente tem que interiorizar essa questão da segurança, porque é muito traumatizante quando a gente tem um acidente fatal numa obra. Na minha carreira, graças a Deus, nunca aconteceu comigo, mas já aconteceu com colegas, e sempre que acontece e a gente tem notícia, o impacto para a gente é bastante grande, a gente não gosta. Nas obras, não que nas minhas obras não tiveram acidentes, tiveram, mas menores acidentes, né? E eu posso, à medida das aulas, ir contando para vocês a minha experiência sobre isso. Bom, nossa bibliografia, esse material eu vou postar lá para vocês, tá? O item básico da nossa bibliografia está na biblioteca, existe na biblioteca esses livros aqui. E esses outros complementares eu não tenho certeza se tem, mas também não é difícil de adquirir, não. Precisa comprar livros? Para nossa matéria, não. Vou tentar dar tudo para vocês, mas fica como referência de pesquisa aí. Tá? Acho que não é necessário comprar livro nenhum, a não ser que queira se aprofundar em algum tipo de assunto aí. Tá? Como é que vai ser, pessoal, a nossa sistemática de avaliação? Na verdade, a gente não vai mudar muito com relação ao semestre passado, não. Quem já me conhece, a gente vai ter vários trabalhos durante cada tópico desse, entregas pequenas, e uma entrega maior que vai ser 2 trabalhos. Nós vamos ter um trabalho maior para o A1 e um outro trabalho maior para o A2.
mas nós vamos ter ao longo das nossas aulas avaliações também, para poder dar uma dinâmica. Às vezes vai ser para entrega na própria aula, às vezes será para entrega no dia seguinte ou na semana seguinte. Nós vamos combinando isso aula a aula. Mas sempre vai ter que ter um ativo aí, uma entrega de vocês, tá? Isso para promover a fixação do assunto, tá? Então, a regra é que a gente já vem seguindo. Para o A2, a gente vou dar trabalho também, porque eu acho que dinamiza as nossas aulas, mas a instituição, a projeção, nos obriga a dar uma prova valendo nota 10, né? Então, além dos trabalhos, vai ter uma prova com o total da nota. Então, o que é construção civil, gente? O que é construção civil? Construção civil é a ação de construir. Isso é o que está no dicionário lá, eu trouxe para vocês, tá? Construção é a ação de construir. Construção de uma casa, de uma barragem, construção de um automóvel, de edifícios construídos, disposição de partes de um edifício, automóvel, avião, navio, plano de construção. Isso é o que está escrito no dicionário, tá? O que é nos nossos livros didáticos, o que está escrito? Construção civil é o termo que engloba a confecção de obras, como casas, edifícios, pontes, barragens, fundações de máquinas, estradas, aeroportos e outras infraestruturas. O foco do nosso curso, né, inclusive a própria projeção em todas as matérias, é muito voltado para edificações. Então, a nossa matéria de tecnologia, de construção, ela vai ser focada para edificações. Isso nada impede que a gente possa trazer assunto voltado, por exemplo, para a infraestrutura. Não tem problema. Mas a especialidade nossa, do projeção, e a minha especialidade é em construção de edifício. Então, eu acho que fica mais rico a gente se concentrar nisso. A ementa é em cima da construção de edifícios, então a gente vai estar focando mais nisso, tá? Mas podem trazer dúvidas e problemas de outras áreas que, se a gente não conseguir resolver por falta de experiência, a gente vai buscar o assunto e dar a resposta para vocês de qualquer maneira. Nós vamos buscar, tá? Conceitos básicos aí, tá? Para a gente começar a falar a mesma linguagem. Obra. O que a gente entende sobre obra? Entendemos por obra todos os trabalhos de engenharia de que resultem a criação, modificação ou recuperação mediante construção ou que tenham como resultado qualquer transformação do meio ambiente natural. Ou seja, você existe um estado natural da coisa e você transforma aquilo em outra coisa. Isso nós, resumidamente, é o que a gente chama de obra, tá? E diversos tipos, né? De infraestrutura, casa, edifícios, pontes, aeroportos, enfim, uma série. Construção civil é a ciência que estuda disposições e métodos, que é o nosso caso aqui, como é que é a sequência da obra e como é o método de construção, seguidos na realização de uma obra sólida, útil e econômica, né? Então, esses são alguns conceitos que a gente precisa carregar conosco, tá? Vou falar um pouco com vocês sobre os nossos trabalhos, como vai ser. Na verdade, hoje eu estou dando a introdução do trabalho, mas ele será melhor explicado na próxima aula, pelos motivos que eu já expliquei para vocês. Tem alguns colegas que não conseguiram fazer a matrícula lá, assim, serem enturmados. Então, mas na próxima aula a gente vai explicar melhor. Mas já adiantando para vocês, a gente tem esse trabalho aqui de técnicas construtivas, tá? Onde a gente vai descrever as atividades de construção do tópico escolhido. A gente vai elencar alguns tópicos para vocês e vocês vão aprofundar naquele tópico, tá? Então, na descrição da atividade, vamos ler aqui corretamente para vocês. Objetivo, descrever a técnica de construção do tópico escolhido para o grupo, ou seja, nós vamos escolher um tópico para o grupo. Semana que vem nós vamos dividir os grupos, com a apresentação de um estudo de caso real. Então, vai ter que ser aqui no DF, né? Ou quem participou de alguma obra, quiser trazer o exemplo, pode também. E complementação com material teórico. Então, o que vocês forem apresentar
tem que ser um estudo de caso, uma obra que aconteceu, né? Quem for falar de estrutura, uma estrutura que aconteceu. Vai ter que descrever aquele acontecimento e trazer um material teórico sobre aquele assunto. Professor, Sim. Essa obra que a gente vai ter que procurar, ela tem que estar em construção ou ela já tem que estar concluída? Tanto faz. Depende do tópico que você vai estar tratando, né? Tá? Aham. O ideal é que ela esteja na fase do tópico, né? Quem for fazer terraplanagem, escolha uma obra de terraplanagem. Quem for fazer sobre telhados, a fase ideal é que esteja lá no telhado, tá? Entendi. Então, o que tem que trazer o trabalho? O resumo aí dos tópicos que eu vou avaliar é o objetivo, a apresentação das diversas técnicas, né? Ou seja, quem for falar de telhado, existem várias maneiras de executar um telhado. Então, vai ter que descrever as diversas técnicas e aprofundar na técnica do caso concreto, do caso real. Falar da execução dos serviços, apresentar, falar do objetivo, a execução de serviço, falar do recebimento dos serviços, né? Vocês têm que... O que é o recebimento do serviço que a gente quer dizer aqui? É como se nós formos os fiscais, o que eu tenho que olhar naquela atividade? Quais são os pontos críticos daquela fase da obra que eu tenho que olhar? Por exemplo, impermeabilização, eu tenho que olhar os caimentos, eu tenho que olhar os ralos, se estão adequados, eu tenho que olhar os cantos, se estão arredondados. Então, quais são os itens de recebimento da obra para me validar que aquela execução está correta? Né? Ou seja, o método construtivo. Quais são as normas aplicadas, né? E itens de fiscalização. Esses itens aqui, se a gente somar de todo mundo, a gente vai ter um caderno de encargos da obra. Caderno de encargos, nas obras públicas, principalmente, né? É obrigatório ter. Você tem, além dos projetos, você tem um caderno de encargos onde fala como é que será executado aquela construção. No meio privado, a gente só tem os projetos. A técnica a gente não descreve, né? Não existe o hábito de descrever via caderno de encargos. Existem outras ferramentas na área privada. Tá? Bom, então os assuntos para o A1 serão estes aí, gente. A gente vai falar de canteiro de obras. É um item muito importante e às vezes a gente deixa ele de lado, né, para resolver no momento de começar a obra, e aí a gente consegue perceber a diferença de obra que pensou o seu canteiro de obra e a obra que não pensou, a dificuldade de execução por falta de antecipação dos problemas, né? Nós temos o item de fundação, estrutura de concreto, alvenarias, telhados e fachadas. Esses são os itens e a gente vai dividir os grupos de acordo com o número de alunos que nós formos ter. Matriculado, eu já vi lá que tem cerca de 30 alunos, mais ou menos. Então, nós vamos dividir em 4, 5 grupos e cada grupo vai fazer aprofundar nesses assuntos. Eu vou dar a matéria, mas vocês vão trazer com maior profundidade. E para o A2, a gente vai focar em tecnologias inovadoras, tá, gente? Ou seja, não convencionais. Aí nós vamos fazer um trabalho de pesquisa, onde quando os tópicos serão esses aqui, ó. Parede de concreto, é uma tecnologia principalmente empregada aqui no Minha Casa Minha Vida, o pessoal tem usado bastante, mas tem edifícios de multipavimentos que ele é todo em parede de concreto também. Casa de PVC, steel frame, wood frame. Steel frame é uma construção de aço, uma estrutura leve de aço, e o wood frame é uma estrutura leve de madeira. Pisos autonivelantes é um outro tópico, e porcelanato líquido é um outro tópico. Tá? Isso aí vai ser para o A2. Então, nós vamos tratar no A1 de alguns tópicos convencionais, e no A2 nós vamos tratar de alguns tópicos de tecnologias inovadoras. Se porventura alguém
está trabalhando com alguma tecnologia que não está listada aqui e queira trazer para nós, aí a gente conversa e eu acho que enriquece o trabalho, tá? Podem ser sugeridas outras tecnologias desde que sejam consideradas inovadoras, tá? Na verdade, coloquei elas como inovadoras aí, mas na verdade são técnicas já aplicadas já há algum tempo fora do Brasil e no Brasil, mas está fora do convencional. Por exemplo, a gente não tem estrutura de steel frame, por exemplo, sendo feita aqui em Brasília que eu conheça, mas é usado, tem usada no Brasil em casas de alto padrão, em construções hospitalares, UPAs. Em Minas Gerais, por exemplo, tem um programa de construção de UPAs que são baseadas na estrutura steel frame. Muito rápido a construção, é uma boa técnica, né? O wood framing mais para o sul do Brasil que usa, né? A gente tem pouca aplicação aqui e na América do Norte usa demais, né? Lá eles têm florestas nativas de pinho e eles replantam o pinho, então a madeira pinho lá, né, que é o pinus, tem e muito, então eles aplicam bastante construções de madeira lá. Então, essa esses são a nossa introdução aí da matéria, pessoal. Aqui agora para vocês, para que vocês possam me perguntar alguma coisa, tá? Durante a apresentação eu não consigo ver o chat, tá? Se alguém escrever no chat eu não consigo ler, mas eu acho que ninguém colocou não, nada não. Alguma dúvida aí sobre a matéria? A gente está... Sim. Eu sei que você vai dividir por grupos, só que a gente vai ter que fazer individualmente, certo? Ou a gente vai ter que fazer em grupo mesmo? Esse que eu pontuei ali agora, ele é em grupo. Tá? É em grupo mesmo. Em grupo. E agora vão ter trabalhos, pequenos trabalhos durante as semanas, que são individuais. Então, mas caso a pessoa queira trabalhar sozinha, tem essa opção? Eu prefiro que não, mas a gente... porque um dos objetivos nosso é ensiná-los a trabalhar em equipe. Eu sei que dá problema, que dá dúvida, que dá discórdia, alguém trabalha mais que o outro, porém, mas quem trabalha mais também será aquela pessoa que terá mais sucesso no trabalho, né? E é importante, eu não trabalho sozinho, eu trabalho com muita gente, então precisa de equipe, e a gente precisa se disciplinar, trabalho em equipe. Então, e não necessariamente, apesar da gente estar remoto, eu trabalho com pessoa no Rio Grande do Sul, fazendo projeto para mim, e que eu nem nunca o conheci pessoalmente. Então, a gente conversa por videochamada, entregas, por e-mail ou por uma plataforma de projeto. Então, ou seja, não temos nem a desculpa da pandemia para não fazer os trabalhos, porque tem tecnologia para fazer trabalho em grupo. E a gente tem que acabar aprendendo, porque é necessário na vida profissional trabalhar em grupo. É difícil trabalhar isolado, a gente sempre precisa trabalhar em grupo. Em algum momento a gente precisa de alguém. Então, é um exercício. Eu prefiro que seja em grupo, tá? David, você levantou a mão aí, quer falar alguma coisa? Sim, professor. Eu gostaria de saber o seguinte, porque tem também uma técnica, ela não é tão nova, mas não é tão convencional no Brasil. Se vai ser abordado nesse âmbito ou se a gente queira saber mais, a gente vai precisar procurar algum método específico, de aprendizado específico, que é sobre as casas feitas com... Não é isopor, mas é o material... um derivado do isopor, que é jateado, argamassa e tudo mais. Esse tipo de técnica a gente também vai ver um pouquinho, né, nessa disciplina ou não? Não, a gente vai tratar bastante do convencional, porque é o que vocês vão sair daqui e vão trabalhar, mas, por exemplo, se você quiser, no seu grupo, propor esse assunto, a gente troca lá, não tem problema não, tá? Mas não, é porque, na verdade, existem vários inovadores aí, tecnologias diferentes, então a gente não consegue realmente abranger todas, não. Eu listei alguns, mas posso substituir lá, caso vocês tenham material para apresentar de outra que eu não coloquei, não tem problema não, tá? Tá ok, valeu, professor. Alguém mais aí?
Professor, Sim. você estava falando sobre fundação, sobre edificação, que a gente vai aprender bastante esse semestre. Sim. E eu queria saber se eu não poderia pegar e aproveitar aquela edificação que o Fernando nos levou lá, numa saída de campo o semestre passado. Alguma galera, algum pessoal vai lembrar, e que estava na fundação, eles estavam fazendo fundação, né? Estavam fazendo estaca de fundação. Eu não sei como é que ela tá agora, né? Com a pandemia, porque já faz um tempinho. Mas aí eu queria ver se eu não podia usar essa edificação como base para os trabalhos desse semestre, entendeu? Não, pode sim. Se você tiver material dela, não tem por que não usar. Pode sim. Tá? E, na verdade, as obras estão aí. A pandemia não parou as obras, não, viu, gente? Brasília está bombando de obra aí. E o pessoal tem trabalhado. O que existe nas obras é um cuidado maior com relação à aglomeração dos profissionais e alguns cuidados de higiene, de refeição, essas coisas assim. E, por incrível que pareça, apesar de estar trabalhando a baixa, né, as contaminações na construção civil, nas obras, surpreendentemente, é baixo também, sabe? Então, ou seja, é possível trabalhar com cuidado. Para nós estudar é difícil, porque a aglomeração, o contato fica muito próximo, né? As salas de aulas não são muitos alunos e as salas não comportam o protocolo, né, de distanciamento de uma pessoa para outra. Você teria que ter 3, 4 salas para ter uma turma de 30 alunos, por exemplo. Mas, Danilo, você pode trazer esse assunto, esse material que você já tem. Se você tiver o material, não tem problema nenhum, pode ser usado. Você vai complementar com a sua pesquisa teórica, tá? Professor, a divisão dos componentes do grupo vai ser a gente vamos escolher ou vai ser você e o senhor? Olha, se já tiver na próxima aula um grupo formado de 5 pessoas aí, a gente já vai deixando, aceitando, tá? Eu prefiro que vocês formem os grupos, mas todo mundo tem que ter um grupo, não pode ficar de fora. Semestre passado teve gente que até montou grupo e teve grupo que não apresentou, né? Não quis apresentar e não apareceu no dia de apresentar, ficou ruim, eu achei bem ruim. Esse semestre isso não será permitido. Se não apresentar o trabalho, não vai ter nota. O semestre passado foi uma novidade para nós. Esse ensino remoto, então até eu fui bastante flexível, mas eu já entendi que não é necessário, né, não preciso da flexibilidade que eu tive o ano passado. Eu acho que apresentar, todos terão que apresentar. Agora, se tiver afinidade de um grupo, eu aceito o grupo já formado. Aí teria que ter em torno de 5 pessoas, tá? Professor, eu tenho um grupo já de 6 pessoas pronto para a semana que vem. Eu posso já entregar para você? Pode. Na semana que vem a gente já começa pelos grupos que já estão formados, tá? Tá certo. A gente já começa por eles. Algo mais aí, pessoal? Vamos. Professor, Sim. eu cheguei uns 10 minutinhos atrasado e eu percebi que o senhor estava explicando sobre outro assunto, sobre concreto, e eu não pude ver a explicação do senhor, né? O que o senhor estava falando, exatamente? Pode me explicar, por favor? Bom, a nossa matéria, ela existe uma sequência lógica da edificação. A gente está se baseando no nosso curso nessa sequência, que vai desde serviços preliminares até o telhado, né? Então, esses são alguns tópicos que nós vamos apresentar de técnicas construtivas. Quando você viu falando de concreto, eu estava falando de estrutura de concreto armado. Certamente era isso. Então, uma das fases da obra é a estrutura. E a estrutura que nós vamos focar é a estrutura de concreto armado, que vocês vão ter uma matéria específica de estrutura metálica. Então, eu vou dar a parte de concreto armado. Tudo que eu for falar na nossa matéria, não vou falar nada de projeto e nem de dimensionamento. Mas a gente vai falar da técnica de construir, tá? Esse é o foco da minha matéria. Te respondi? Não sei se eu consegui te responder. É porque eu vi lá uma coisa, 4 alunos, vi negócio de laboratório, aí eu fiquei confuso nessa parte. Ah, tá. Essa parte que eu tô falando, entendeu?
Tá, então, com relação aos laboratórios, a nossa matéria não tem laboratório, tá? A gente é uma matéria que é até bastante expositiva, nós vamos tentar dar uma dinâmica diferente para poder não ficar muito chato, mas é uma matéria expositiva, não tem laboratório. A questão do laboratório que eu trouxe para vocês é que no ano passado não houve, e este ano também, pelos protocolos de segurança, a gente não vai conseguir dar o laboratório para todos. Então, o que nós vamos fazer no Projeção? Nós vamos fazer os ensaios com 4 alunos a ser escolhido voluntariamente na minha matéria de materiais, de tecnologia de materiais e tecnologia de construção. As 2 matérias que eu estou dando, eu vou tirar 4 alunos para a gente fazer os ensaios lá, gravar e disponibilizar para os demais. É isso que eu estava falando. Nós pelo protocolo de segurança, a gente não pode ter muita gente no laboratório, então não teria como, teria que fazer vários horários alternativos e acabaria que vocês nem iriam, né, nesses horários aí durante a manhã, durante a tarde. Então, nós vamos fazer os ensaios, que não fizemos o ano passado, vamos gravar e disponibilizar para vocês. Alguns ensaios eu passei alguns vídeos, mas não foi vídeo do Projeção, né? Foi vídeo de outras escolas que eu passei de ensaios laboratoriais. Então, nós vamos fazer os ensaios e eu estou convocando quem quiser participar, vai contar como carga horária de trabalho, vocês precisam de completar uma carga horária aí, né? Então, vai computar para vocês. Eu vou selecionar 4 alunos. Na próxima semana, eu vou lançar aí um formulário para que vocês preencham. Se tiver mais de 4 alunos, eu vou ter que fazer uma seleção. É isso que eu estava explicando lá, tá? Ok, entendi. E em relação a esses trabalhos que você vai passar durante a semana, que tipo de trabalhos são esses? Pode ser um questionário, pode ser uma pesquisa breve do assunto que nós falarmos. Por exemplo, na hora que a gente estiver falando de fundação, eu vou lançar talvez um questionário ou uma pesquisa pequena para que seja entregue sempre na semana seguinte. Não vai ser nada muito complexo, mas sempre vai ter que ter uma entrega, sabe? Um aprofundamento num tópico, tá? Ou antecipando o tópico da semana seguinte, ou vai ser complementando o tópico daquela aula. Isso aí ainda vou ver. Mas toda semana vai ter... Fiz isso no semestre passado. Teve bastante trabalho. Me deu muito trabalho tabular tudo isso aí, mas eu acho que dá uma dinâmica boa para vocês aí. A pesquisa, ela é fundamental. Então, a gente tem que exercitar essa pesquisa aí. Vai ser basicamente isso, mas nada muito complexo. O trabalho maior são esses que eu pontuei agora no final da aula, para o A1 e para o A2. Mas tudo vai valer nota. Toda entrega vale nota. Hein, professor? A gente vai ter alguma matéria, alguma parte que vai falar sobre cálculo? Sobre cálculos, na minha disciplina, não. Mas, por Dessa exemplo, vez não, né? Na minha disciplina, não. Concreto armado. Tem uma matéria, tem uma cadeira específica de concreto armado. Estrutura metálica, existe uma matéria específica de estrutura metálica. Fundações, existe uma matéria específica de fundações. Então, o foco da minha matéria, a minha disciplina, é a técnica de construir. Ou seja, o dimensionamento já está feito, o projeto está feito, está pronto. Como é que eu executo? Então, é Sim, entendi. Mais focado na execução. Uhum. Tá? E os trabalhos vão ser tipo aqueles do semestre passado que a gente fez? Tipo uns seminários? A apresentação vai ser seminário, tá? A gente vai dividir as entregas, nós vamos combinar isso aí, tá? Para o A1, vai ser somente a entrega. No A2, vai ser um seminário. O A1, nós vamos acumular bastante coisa e talvez não dê tempo. Mas no A2, nós vamos focar no seminário. Graças a Deus, professor, não tem cálculo sua matéria, que Deus me livre. Já peguei um 4. Professor, as aulas estão sendo gravadas. Você vai disponibilizar ela no blog? Todas? Sim. Sempre disponibilizo. Vou disponibilizar. No final da aula aqui, a hora que conseguir baixar, leva um tempinho depois que termina para ela compilar lá e ficar disponível para mim. E aí depois eu posto o caminho lá para vocês no blog. Aqui no chat, se vocês entrarem na aula, no final costuma já ter o link, mas não se preocupe com isso não, que eu vou deixar o link lá no blog, que é o nosso canal de comunicação
é o blog, né? Então eu coloco lá para vocês. Pode ficar tranquilo que a aula vai estar lá. Bom, pessoal, se alguém não tiver nada para falar, é o que eu tinha para apresentar hoje, é mais um assunto introdutório mesmo, em função dos alunos que não conseguiram ser enturmados. Então, o Fernando pediu para a gente, nessa primeira semana, não aprofundar na matéria. Mas a introdução ela foi feita, eu acho que vocês consegui passar para vocês como vai ser a nossa matéria. E a partir da aula que vem, nós vamos, primeiro assunto nos assuntos preliminares da obra, né? Nós já vamos começar na matéria propriamente dita e já vai definir os grupos de trabalho, tá? No mais aí, o recado que eu tinha para dar era este. Se a partir da próxima aula eu começo a chamada normal, hoje eu não vou fazer, mas a partir da próxima aula eu já começo a fazer a chamada. Apesar de que a gente consegue também aqui pela lista, pelo chat aqui, baixar a lista dos presentes aí. Então, se ninguém mais tiver pergunta, eu estou à disposição, mas estão dispensados aí, tá? Boa noite, professor. Até mais. Bom final de semana aí. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Muito boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Até a próxima aí. Até a próxima.